Olá a todos! Neste vídeo vamos rever a formulação das equações do movimento no quadro da dinâmica de sistemas multicorpo. As equações do movimento são desenvolvidas com base na segunda lei de Newton, a qual diz que a força resultante exercida num determinado corpo produz neste uma aceleração que atua na mesma direção e no mesmo sentido daquela força. Ou seja, se eu tiver um corpo sujeito a um conjunto de forças, neste caso F1, F2 e F3, podemos ter um sistema equivalente com uma força resultante. Então, de acordo com a segunda lei de Newton, esta força resultante produz no corpo uma aceleração que atua na mesma direção e no mesmo sentido da força. Esta formulação, relativa à segunda lei de Newton, pode ser escrita da seguinte forma: o somatório das forças é igual à força resultante, que é igual à massa vezes a aceleração. O movimento dos corpos pode também ser estudado como um problema de equilíbrio dinâmico, usando o princípio de D'Alembert, o qual pode ser escrito como o somatório das forças menos MA igual a zero. Daqui o conceito de equilíbrio, em que o termo MA representa a força de inércia, que na verdade é uma força fictícia. Convém aqui relembrar o princípio de D'Alembert, que diz que é nula a soma de todas as forças aplicadas e de inércia que atuam num determinado corpo. A formulação desenvolvida por D'Alembert é equivalente à segunda lei de Newton, uma vez que considera a força de inércia como sendo uma força aplicada. A segunda lei de Newton é materializada por uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, que pode ser expressa do seguinte modo: F igual a m vezes x dois pontos, sendo x dois pontos a segunda derivada da posição na direção x. Convém também relembrar que uma equação diferencial ordinária é uma relação entre uma função e as suas derivadas. A formulação de Newton, F igual a ma, foi inicialmente aplicada ao estudo do movimento de pontos materiais e não de corpos rígidos. Estes últimos têm orientação ou rotação. De facto, Newton pretendia estudar os corpos celestes e saber porque é que os planetas se moviam como moviam. Devemos relembrar que Newton chamava aos planetas esferas pesadas, sendo por isso modelados como pontos materiais. Esta abordagem é aceitável e válida face às distâncias que separam os planetas. Euler estendeu a segunda lei de Newton para o movimento de corpos rígidos finitos, estabelecendo que o momento resultante que atua num corpo rígido é igual à variação temporal da quantidade de movimento angular, isto é, tau igual a j vezes ômega ponto, ou seja, tau igual a j vezes alfa, em que tau representa o momento resultante, j denota o momento máximo de inércia do corpo em relação ao seu centro de gravidade e alfa é, naturalmente, a aceleração angular do corpo. Euler introduziu o conceito de corpo rígido, que pode ser entendido como uma coleção de pontos materiais, sendo que estes pontos materiais mantêm as suas distâncias constantes durante o movimento. Assim, é necessário definir a orientação dos corpos no estudo do seu movimento. Portanto, no espaço bidimensional, um corpo rígido fica completamente localizado pela posição e orientação, ou seja, utilizando três coordenadas, x, y e θ, como podemos observar nesta representação.
Em suma, as equações do movimento de translação e de rotação de um corpo rígido, também chamadas equações de Newton-Euler, podem ser escritas da seguinte forma. Estas equações constituem o pilar fundamental da dinâmica de sistemas multicorpo. A análise dinâmica permite prever o movimento causado por forças externas aplicadas, ou vice-versa, conforme se trata de uma análise dinâmica direta ou inversa. Ou seja, a dinâmica direta diz respeito à previsão do movimento que resulta da aplicação de forças. Por seu lado, a dinâmica inversa diz respeito à determinação de ações que dão origem a um dado movimento. A figura do lado refere-se a um corpo de 100 kg de massa, ao qual se aplica uma força de 100 N no centro de gravidade. E a questão que se coloca é: qual é a aceleração produzida por esta ação? Sendo um problema de dinâmica direta, o movimento que resulta daquela ação pode ser definido do seguinte modo: F igual a ma, ou seja, A igual a força sobre a massa, isto é, 100 newtons a dividir por 10 kg, resulta numa aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. A figura do lado refere-se ao cálculo das reações articulares da anca de uma coxa, conhecido o seu movimento. Conhecido o seu movimento significa que nós sabemos o valor das acelerações lineares e angular do centro de massa, ou seja, 2 metros por segundo ao quadrado, 4 metros por segundo ao quadrado e 3 radianos por segundo ao quadrado, como está representado na figura a vermelho. Conhecemos também as reações que atuam na junta mais à direita e mais abaixo, ou seja, 20 newtons, 50 newtons e 10 Nm. São também conhecidos os valores da massa, 4,8 kg, e o momento máximo de inércia, 1 kg/m². Tratando-se de um problema de dinâmica inversa, podemos aplicar as equações do movimento para determinar as reações articulares da anca. Começando pela direção x, somatório de forças em x é igual a massa vezes aceleração x. Observando a figura, podemos concluir que a força na direção x é igual a menos 10,4 N. Este menos significa que o sentido inicialmente arbitrado para Fx está incorreto. Do mesmo modo, aplicando as equações do movimento para a direção y, sabemos que o somatório das forças que atuam na direção y é igual a massa vezes a aceleração y. Prestando atenção à representação, podemos concluir que a força que atua na direção y, na articulação da anca, é igual a 16,29 newtons. Do mesmo modo, o momento resistente que atua na articulação da anca pode ser calculado desta forma: somatório de momentos que atuam em torno do centro de gravidade é igual ao momento máximo de inércia em relação ao centro de gravidade vezes a aceleração angular, ou seja, tal igual a menos 6,28 Nm. Nesta última equação, devemos ter muita atenção, em primeiro lugar, aos sentidos de atuação dos momentos e aos braços associados às forças. Para isso, devemos prestar o máximo de atenção ao sentido dos eixos x e y e momentos positivos indicados na figura ali em cima à direita. Em suma, o que vimos neste vídeo? Começamos por rever as equações do movimento de translação, ou de Newton, para de seguida também discutirmos as equações do movimento de rotação, ou de Euler. De seguida fizemos a distinção entre análise dinâmica direta e análise dinâmica inversa. Terminamos este vídeo apresentando sugestões de leitura complementar. Muito obrigado!